Boa tarde a todos. Meu nome é Diego Pereira. Esse é o primeiro programa do nosso canal 30 Minutos com Diego Pereira. A gente está aqui com a nossa convidada de hoje, Marina Alves. Quero agradecer, Marina, o convite, por ter aceitado vir falar um pouco sobre política, um pouco sobre sustentabilidade, sobre economia. Marina Alves, ela é cabeleireira, empresária, aluna do curso de Engenharia da Produção, está no 8º período, e apreciadora de leituras políticas. E a gente vai iniciar aqui com a Marina a primeira pergunta. O brasileiro tem uma tradição de sempre cobrar do Estado, cobrar do governo, algumas demandas, né? Qual seria o papel da população, da iniciativa privada, na busca do desenvolvimento econômico e na busca do desenvolvimento social para uma cidade, né? Então, assim, o governo ele tem o seu papel, né, no desenvolvimento econômico, mas a gente quer saber, Marina, como a população, como a iniciativa privada, os empresários podem contribuir para esse desenvolvimento econômico. Acredito que ao começar, a gente já enxerga a política como um ponto de referência, né? E esse ponto de referência faz com que a gente deposite nossos votos e esses votos dá a total credibilidade e a caneta na mão para que eles possam fazer o papel de execução, seja ele prefeito, vereador, execução pública. E deixamos de cobrar, então esse talvez seja uma falha da população, porque a gente coloca ele para nos representar, mas eles não são uma autoridade maior sobre nós. Nós somos autoridades. A população, sim, é a autoridade. Na questão, eu vou contribuir mais um pouco, nessa questão do desenvolvimento econômico, a gente sempre quer aumento do produto interno bruto, né? A gente quer sempre geração de emprego, geração de renda, e assim, a gente sempre cobra do Estado, do governo, essa atuação. Teria alguma ação específica da população ou da iniciativa privada, dos empresários, sei lá, uma associação comercial de qualquer cidade, eles poderiam fazer alguma ação para estimular também o crescimento econômico da cidade? Com certeza, porque a união vai fazer a força, né? Se eles tivessem uma união de tomar decisões, de visitar bairros, de ver a carência da cidade, para tomar qualquer medida em questão de um trabalho social fim de semana, juntar todo mundo e visitar casas, assim como tem várias pessoas, tipo profissionais, médicos, professores, pessoas atuantes no meio de um todo. Seria interessante, levaria conhecimento, viria a necessidade da população e tentaria ajudar a desenvolver algo que pudesse até mesmo saciar a fome, porque hoje a nossa maior preocupação é essa. Então, a gente tem assim também, Marina, uma preocupação, os recursos financeiros, eles são escassos, né? A gente não consegue atender todos os nossos objetivos, todas as nossas propostas. E com o governo, né, pode ser governo municipal, estadual, federal, também não tem essa grande disponibilidade de recursos. Então, assim, é preferível que cada governo ele priorize algumas áreas de atuação, porque o dinheiro ele não tem grande disponibilidade, né? Então, assim, qual seria a prioridade para uma cidade qualquer para a área da juventude, certo? O que uma cidade poderia priorizar para dar mais oportunidade para a juventude? A educação, com certeza, em primeiro lugar. Para começar, eu acho que já teria que colocar desde ao primário uma educação financeira, porque hoje a gente tem uma juventude que elas não têm muito noção sobre valores. Então, gastam muito modismo, um consumismo fora do comum e
não há o que suporte isso. Isso termina comprometendo os pais, comprometendo a sociedade. Eles começam a lutar por sonhos de querer, sem saber o quanto custa esse querer. Seria interessante algo educativo desde de uma escola a um todo. Só que os pais também teriam que ter essa conscientização. Hoje em dia os pais querem pagar os filhos pela ausência que eles têm. Aí já se torna um preenchimento de uma falha, ativando a parte consumista. Então, assim, hoje as mídias sociais, a TV, ela incentiva o aumento do consumo. Esse consumo, até que ponto ele é prejudicial? Como a família pode intermediar isso junto com os filhos? Eu acho que seria interessante passar para os filhos o custo de tudo que ele tem, de tudo que é colocado dentro de casa, como é o procedimento, para eles terem noção do consumo daquilo ali. Porque aí a gente tem no futuro uma juventude sem freio, sem domínio, brigam por espaço, brigam por poderes, que é isso que a gente vê hoje em dia. Para mim, hoje a política é um reflexo da falta de educação. Então, assim, Marina, contribuindo nessa fala, a gente tem percebido assim, que a educação nos anos 60 e 70 era uma educação mais rígida. Os filhos, eles respeitavam mais os pais, respeitavam mais a autoridade do professor na escola. Hoje os pais, eles têm que trabalhar, eles não têm tanta presença com o filho na educação, né? Como que a família hoje, nesse mundo capitalista, no mundo de consumismo, como a família hoje pode suprir essa ausência e reforçar o papel da escola, que a família também tem o papel de educar? É uma situação bem complexa essa aí, porque eu digo assim, digo sempre na minha casa, que os valores pessoais são totalmente diferentes dos valores éticos e moral. Talvez seja a oferta aumentou e a demanda não está dando conta de suprir a necessidade. Pela quantidade de pessoas ao acesso de informação e por querer cada vez mais. Talvez seja esse o foco que às vezes termina até comprometendo a vida familiar, a vida social, e perde-se os valores pessoais. Há alguns tempos atrás, como você diz, na década de 60, 70, era comum você chegar em casa no horário do almoço, todo mundo está presente, todo mundo sentar à mesa, ouvir as histórias como teria sido amanhã ou até mesmo no fim da tarde, e saber qual foi a luta para conseguir aquilo ali, quais são os valores éticos para chegar em qualquer objetivo. E hoje não se tem mais isso, porque não tem mais a presença atuante dos pais dentro de casa. Assim, a gente sabe que os jovens, eles são pressionados, né, a escolher uma profissão precocemente, né? Aos 15, 16 anos, eles já têm que passar por provas para procurar vestibulares. Quando eles não encontram oportunidades na sua cidade, eles vão para outras cidades procurar oportunidades. O que o poder público, o que a iniciativa privada pode fazer para que esses jovens não fujam das suas cidades originárias, né, para ir buscar melhorias em outras cidades? Criando oportunidades, porque a partir do momento que ele sai do seu local de habitat, que ele vai para outra cidade, tem todo um processo, tem o deslocamento, tem um custo desse deslocamento, tem uma alimentação, tem um custo dessa alimentação, tem os valores de um trabalho a mais, de uma visita técnica, de uma visita algo na faculdade. Então aumenta-se o custo. Então coloca os pais em uma situação muito complicada. Então o que teria que os políticos em geral vê isso?
compromete-se ao pai de família, aos pais de família, e os pais de família passam a cobrar, apertar o jovem, para que aí ele se sente frustrado e começa a girar, a criar uma confusão na cabeça dele. Eu preciso fazer uma faculdade, seja ela qual for, eu preciso estudar, eu preciso melhorias, eu preciso... Deixando de buscar o que na realidade é importante. O que me satisfaz? O que eu gosto de fazer? O que me faz bem? O que eu vou fazer para não ser um profissional frustrado? O que a gente vê hoje em dia, a maioria é isso. Aproveitando a tua fala, a gente tem visto nos países asiáticos, né, em especial no Japão, lá quando um jovem não consegue passar no vestibular, não consegue ingressar num curso superior, ele se sente frustrado a ponto de se suicidar. E os índices de suicídio no Japão são muito altos, né, nessa questão. Hoje a gente tem um fenômeno chamado grandes centros urbanos, né? Então, assim, cada unidade da federação aqui no Brasil tem uma capital, né? E cada capital tem sua região metropolitana. E aí há a fuga dessas pessoas, né, de cidades próximas ali à capital, para a capital, porque a capital gera mais oportunidades. Como que essas cidades que ficam na região metropolitana dos grandes centros, o que elas podem fazer para tentar diminuir essa fuga, para tentar atrair investidores, porque tudo está sendo canalizado para os grandes centros. Bom, vou começar falando do Japão, que você falou, né? O Japão, existe um sistema educacional literalmente diferente do que é o nosso aqui. Lá se tem ordem, lá se tem disciplina, lá eles ajudam na limpeza, ajudam na colaboração. O Japão é cobrado pelo desenvolvimento, você precisa criar, precisa desenvolver. Aqui não, aqui é diferente, totalmente diferente. Então, assim, não sei se isso é bom ou é ruim, porque às vezes pode eles se sentirem mais frustrados, né, com o chegar da idade da educação superior. E no Brasil é totalmente inverso dessas coisas que a gente vê aqui, por mais que existem educação hoje de referência dentro do nosso país. A questão da metrópole talvez seja por mais oportunidade, porque cidade maior sempre tem empresas que funcionam primeiro, segundo, terceiro turno. Então, se você estuda na parte da manhã, a parte da tarde já dá para você conciliar um trabalho. Se você estuda à tarde, já dá para você à noite conciliar um trabalho, ou vice-versa. As capitais, elas buscam mais isso, elas trabalham mais nesse sentido. O que a gente não tem nessas cidades menores são isso, a gente precisa de trabalhos que dê oportunidade para esses iniciantes. Porque você chega numa firma hoje em dia, eu preciso de um funcionário, mas eu preciso de um funcionário com experiência. Como? Eu te pergunto como, porque a experiência vem de onde? Se no início ele está na escola, depois ele se vai para uma faculdade, não tem tempo, não surge oportunidade, ele termina uma faculdade, vai para o mercado de trabalho. Com que experiência ele tem? Como que surgiu essa experiência? De que forma? 2 anos, que é o mínimo que eles pedem. Como? Contribuindo com a tua fala, os jovens, eles cada vez mais precocemente, eles são pressionados a tomar decisões, e essas decisões talvez podem mudar a vida deles, né? E os jovens cada vez mais são pressionados a ocuparem cargos importantes, né? E a gente tem visto, os números têm mostrado isso, que os índices de endividamento, né, e os índices de desemprego entre jovens têm aumentado, por falta dessa exigência que o mercado de trabalho fala, a questão da experiência, né? Como superar isso? O poder público pode fazer alguma coisa? A classe empresarial pode fazer alguma coisa para atenuar essa questão? Sim, com certeza. Toda ajuda é bem-vinda, né? Mas eu vou outra vez citar por um exemplo de dentro de casa.
Eu tenho 3 filhas, 2 já terminaram faculdade e tem uma outra fazendo faculdade e eu também faço faculdade. Como eu posso chegar nelas e cobrarem algo produtivo ou financeiro delas, sendo que elas estão em um processo de desenvolvimento educacional? Porque o processo de desenvolvimento educacional, você cria-se uma base, mas a educação, ela vai até aos seus 20, 25 anos. Então, o que acontece? Hoje em dia, os pais, quando o filho atinge a maioridade, 17, 18 anos, ou até antes que isso, eles já começam a liberar, tipo, para caçar qualquer coisa. Até então, quem responde por esses filhos? Até ele ficar maior de idade. Você sabe qual é o caminho que ele está sendo percorrido? Qual é o destino que ele está querendo alcançar? Não. Qual seria a parte, aonde entraria a parte de política, no meu modo de ver? Eu acho que políticos, né, criassem uma lei, elaborassem uma lei, que como já existe em nosso país, pegou criança com menor de 17 anos, 18, que é a idade que pode se responder pelos seus atos e crimes, puniria a criança ou a adolescente? Não, puniria os pais, daria uma advertência para aquele jovem. Mas assim, para que a justiça cobre isso da sociedade, é preciso que o poder público e judiciário dá um suporte para isso. Não se pode aplicar uma lei dessa, até porque a Constituição, eu acho que nem permite isso por enquanto. Mas seria interessante, tanto para a parte pública, quanto para a parte pessoal. Fugindo um pouco dessa área da juventude, hoje as redes sociais ela têm oportunizado um local de debate, né? Então, assim, cada pessoa, cada indivíduo, ele se sente confortável de ir na rede social e expressar sua opinião sobre política, sobre economia, né? Você vê isso como algo vantajoso? Quais são os perigos, se existe perigo nessa atividade, sei lá? Perigos existe sim, a gente nunca sabe qual é o caminho a ser percorrido, né? Ali tem de tudo. A rede social ela é muito ampla, educativa, favorece muito ao conhecimento. A gente precisa hoje em dia da rede social para desenvolvimento, estudos, para um todo. Só que, como existem coisas boas, existem coisas ruins. A vida aqui fora é da mesma forma. Só que lá tem uma diferença, porque lá você vai ver as coisas ocultas, né? Agora, a importância perante a mídia, a sociedade, eu acho que é o conhecimento, a circulação da realidade, a divulgação dos fatos, né? A gente fica mais por dentro do processo, tanto educacional quanto o processo político todo. Assim, por vários anos a gente tem conhecimento que o governo brasileiro ele criou monopólios para grandes grupos de comunicação, né? Então, assim, esses grupos de comunicação, televisões, rádios, difusão, né, emissoras de rádio, eles que determinaram o conteúdo que seria mostrado para a população, né? Hoje as redes sociais ela quebra um pouco desse monopólio. Hoje a população tem acesso a outros tipos de conteúdo. Quebra totalmente esse monopólio, porque a mídia ela se mostrou que é comprada. São matérias elaboradas conforme eles pagam para que a matéria seja elaborada. E as redes sociais já jogam o contrário da mídia. Então, assim, hoje em dia está até complicado para quem trabalha com mídia, porque existe uma verdade e existe uma não verdade. Essa realidade que a internet traz para a gente, o acesso de buscar a realidade, se é verdade, se não é, como teve esses vários
na campanha anterior aí teve várias postagens sobre fake news, sobre mentiras, sobre matérias que a gente até repassavam achando que era verdade. Depois a gente foi procurando saber como é que a gente chegaria à realidade, ao ponto da informação verdadeira, né? Eu acho que para eles, políticos, eles estão até pensando duas vezes quando vão soltar qualquer matéria agora, ou pagar para que ela saia. As redes sociais, ela também trouxe uma nova forma de baratear os custos, né, de produção de novos conteúdos, né, e houve uma proliferação de novos conteúdos feitos devido a esse barateamento, né. Hoje você filma com um celular, você tem um microfone, você filma, você faz conteúdo e tem acesso à informação. As redes sociais, ela já tomou o mercado das emissoras de TV e de rádio, ou ainda é cedo para falar que ela dominou totalmente esse mercado de comunicação? Eu acredito que não tomou. Ela combateu algumas coisas equivalentes sobre verdades ou não verdades, né? Mas assim, é cedo ainda para a gente falar sobre isso, até que eu acho que a importância da rede de televisão para o nosso dia a dia, porque nem todo mundo tem um acesso, nem todos os locais pegam com facilidade uma internet. Então, para que a gente tenha esses acessos, a gente precisa ter um celular que tem internet, que busque por esses objetivos, né? Então, ele não se expandiu ainda por todo o perímetro urbano, rural, que a gente ainda encontra muitas pessoas que não têm esse conhecimento. O que acontece às vezes? Para quem só vê uma televisão, hoje em dia, ou um rádio, ou um noticiário, ele já tem como ver uma versão e outra versão. Ele pode buscar opiniões ou realidades. Então, ainda é cedo para a gente falar que tomou todo esse espaço. Mudando de assunto aqui, o ano que vem o ano 2020, é um ano que ocorrerá eleições municipais em mais de 5.500 municípios do Brasil, né? Então, esses municípios irão escolher vereadores, prefeitos, né? E eleição sempre gera custo, né, para o Estado, para o contribuinte, né? Qual seria o que se espera desses candidatos, esses pré-candidatos a vereadores, dos pré-candidatos a prefeitos? O que se espera deles para um novo cenário que o Brasil tem construído de valorização do gasto público, né, eficiência, transparência, combate à corrupção? O que se espera desses pré-candidatos a vereadores e prefeitos das mais de 5.500 cidades do Brasil? Acho que, em primeiro lugar, a conscientização de que é necessário ter mudança. Não se dá para comprar uma vaga ou uma cadeira, um espaço político, como vem acontecendo há tempos, né? A gente sabe que, na realidade, uma campanha sai um valor altíssimo. Esse valor, ele vai ter que ser revertido. Ninguém vai para uma campanha gastar milhões e depois para ganhar um salário de 5 mil. O que a população também precisa se conscientizar? Que você vai colocar alguém para te representar, não é para ele pagar suas contas. É para você poder cobrar as melhorias que vêm para a sua cidade, uma escola melhor para o seu filho, uma educação de qualidade dentro da cidade, uma saúde melhor, lazer. A gente hoje mora numa cidade que não tem lazer nenhum. Sai-se todo o dinheiro da cidade que é gasto em lazer para fora.
sai de dentro da nossa cidade hoje em cerca de 800 e poucas pessoas para estudar a 80 quilômetros, 60 quilômetros da nossa cidade. Fora os outros que vão para fora, para outras cidades. Então, assim, há um investimento ideal dentro da nossa cidade para a educação? Não tem. Como que a população pode cobrar isso? Se eles não pensaram que iriam chegar um dia que isso iria fazer falta. Então, eu acho que esse contexto, essa ideia política, isso aí tem que mudar esse contexto. Com as eleições de 2018 para presidente, houve uma polarização, né? O pessoal intitulou grupos de direita, grupos de esquerda, né? E o pessoal começou a se interessar mais por política, né? A se especializar mais no assunto. Os próximos eleitos em 2020, tanto para vereador quanto para prefeitos, eles, de uma forma ou de outra, eles já vêm impressionados com essa cultura de buscar transparência, de combater a corrupção, de ouvir a população. Sim, com certeza, porque isso é um reflexo da política presidencial. O que tem que acontecer? Tem que ter transparência. Transparência entre o Estado, para que tenha transparência sobre o município, para que aí possa ter transparência para a população. Porque até então tudo é oculto. A gente não se sabe o que corre atrás daqueles bastidores. A gente não sabe como funciona aquela máquina, o processo de aprovações de leis, apesar de que, se você tirar um tempinho e for na Câmara Municipal, né, na Casa de Legislação, você vai perceber que ali já dá para a gente ter noção de que é uma realidade totalmente diferente do que a gente tem aqui fora. A gente pensa uma coisa e lá se tem outra. Lá, você acha correto os vereadores ficar criando emendas, elaborando leis? No meu contexto, eles teriam que apresentar projetos de melhorias e não ficar criando emendas. Que lucro tem a cidade com isso? Diante dessa fala, a gente tem visto, né, ao longo da história do Brasil, tanto no governo federal, estadual, municipal, o executivo, às vezes, ele quer trabalhar e o legislativo, ele prende, ele quer troca de favores, ele quer cargos públicos, né, para aprovar algumas medidas para facilitar o executivo trabalhar. As redes sociais hoje, ela facilitou de alguma forma o cidadão de estar cobrando o legislativo. O legislativo hoje está sendo mais monitorado e mais pressionado? Sim, com certeza. Os grupos de WhatsApp, isso é uma prova viva de que a informação cai lá, a população cobra, despertam nas outras pessoas um conhecimento ou algo que eles não estariam pensando e começa-se a pressionar a parte pública. E eles se sentem coagidos de uma certa forma, porque eles ficam com mais medo de fazer algo de errado, cair na mídia e a mídia não perdoar, ou seja, a população não perdoar, porque a população está cobrando mais. E é um papel corretíssimo, eu acho que esse é o papel, o nosso papel é cobrar. Se você viu algo que não está certo, que acha que não está correto, qual seria o nosso papel? Se a gente se calar, a gente vai estar sendo omisso àquela situação. Tem que cobrar, sim. A gente tem visto que, assim, o orçamento, ele pode ser tanto familiar quanto empresarial, o orçamento público, né, o orçamento do poder público. Quando você não tem dinheiro para executar algumas ações, você tem que frear o gasto, né, frear a despesa. Né? E algumas medidas impopulares deveriam ser tomadas para que as contas fechassem, né? Para que o poder público tivesse condições de pagar. E essas ações impopulares geralmente
exoneração de cargos comissionados, fechamento de secretaria, redução de gastos. A população, ela pode acreditar que isso seria bom para o município? Não só pode acreditar, como de fato é a realidade que acontece. Até porque, se você tem uma empresa e a demanda de saída é maior do que a de entrada, vai faltar mercadoria, não vai? Se você coloca lá dentro da sua casa algo que consome além do que você ganha, no final do mês você vai ficar no vermelho. Então, eu acho que isso seria uma parte mais administrativa, tanto para o legislativo quanto para o lado pessoal. O pessoal, quando se fala fulano ou se apresenta alguém na parte política, ele já tem o sentido de que vou precisar de algo, vou atrás da pessoa determinada. Eu acho que não significa assim, vou dizer por mim, se eu chegar algum dia a dizer, vou me candidatar a ser uma política, aquela pessoa que chegar até a mim pedindo, se haver necessidade, com certeza vou fazer o que tiver dentro das minhas condições de ajudá-lo. Agora, se não, se eu ver que é só um aproveitamento, eu acho que é esse tipo de peneiramento, esse tipo de administração que está precisando. Porque aí se estendeu tanto a parte de favores, que hoje um deputado tem uma extensão de pessoas trabalhando para ele, um vereador tem uma extensão de pessoas, e assim todas a ramificação política. Quem banca todas essas mordomias, quem banca todos esses salários altos, é a população. Então, se esse dinheiro está saindo para poder ser suprido os salários deles, como que ele vai vir de retorno para a gente na educação, em melhoria do país, no crescimento do PIB? Não tem como. Porque, assim, segundo o economista Milton Friedman, né, ele tem uma frase clássica que fala que não existe almoço grátis, né? Então, por exemplo, alguém está pagando esses custos. E em cima disso, por exemplo, a gente tem visto governos, né, na história política brasileira, tanto na esfera municipal, estadual e federal, governos que gastam muito, né, têm despesas maiores que receitas, e uma hora a bomba vai estourar, uma hora tem que chegar algum gestor lá para ser gestor de verdade, para ministérios e por aí vai. A população, ela consegue entender essa postura do gestor em frear o consumo, frear a despesa? Eu não sei se conseguiria um resultado rápido, mas eu acho que ao longo prazo sim, porque tudo que se mexe no bolso dói. Então, assim, com o passar do tempo, se fosse a cada vez, desde da parte de educação, desenvolvimento dentro da empresa, por exemplo, uma política maravilhosa de ser adotada é a política do Google. O criador do Google, ele existe umas formas de trabalho 24 horas. Não interessa que horas você vai trabalhar. Seja lá qual for a hora que você vai efetuar teu trabalho ou desenvolver o teu trabalho, você tem que cumprir os 4 horas, se seja de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, tanto faz. Então, assim, o que precisa? Se dentro de uma empresa alguém se destaca mais, se desempenha mais, tem um melhor trabalho, eu acho que ele tem que ser valorizado. Não desvalorizar aquele que às vezes não tem um desempenho, mas tem que parar com essa vitimização de que fulano é coitadinho, o desenvolvimento de um é maior do que o outro, porque aí coloca as pessoas numa situação de comodismo que eles não buscam por desenvolvimento.
Tem que ser cobrado isso, tem que gesticular isso, tem que impulsionar isso na juventude. Vamos começar da parte de criança. Hoje em dia, o filho quer uma coisa, o pai chega em casa, dá. Não estou em casa, passei um tempo, tal, estou fora e tal, chega em casa com um presente. Você está comprando a sua ausência? Quer dizer que a sua presença, teu calor, teu afeto não tem importância. O que tem importância é aquele presente. Na vida pública, é mais ou menos a mesma coisa. Isso é um reflexo só. A gente tem visto mudança de paradigmas, assim, posso dizer que um pouco tímidas, mas que existe um movimento, né? A gente tem esperança que esse movimento cresça, que é o movimento do empreendedorismo, né? Então, assim, cada vez tem se estimulado mais pessoas a buscar o próprio negócio. Hoje o Estado, né, através dos governos municipais, estaduais e federais, o Estado hoje ele é ineficiente na geração de emprego, porque ele não consegue gerar emprego para todo mundo. Então tem se estimulado o empreendedorismo, né? Pensando nas eleições em 2020, como que os próximos vereadores, os próximos prefeitos, o que eles podem fazer para estimular esse espírito empreendedor nas suas respectivas cidades? Buscando mais indústria, melhorando o comércio. Quando se traz mais trabalho para dentro da cidade, gera mais produção, gera mais visitas, movimenta todo o PIB de dentro da cidade. O desenvolvimento de dentro da cidade é outro. A política monetária e cambial, ela é de responsabilidade do governo federal. A política fiscal, que ela cuida da questão tributária, ela tem uma responsabilidade compartilhada entre governo federal, estadual e municipal, né? Como que os próximos vereadores e prefeitos eleitos para os próximos anos, né, nas suas respectivas cidades, como que eles podem incentivar empresas a se instalar no município com uma reforma tributária municipal, sei lá, até se possível uma isenção de impostos? Isso seria benéfico para a cidade? Com certeza, com certeza. Essa cadeia que você falou de 3 poderes, uma só desenvolve se a outra desenvolver. Então, se não funcionou do poder inicial, não vai desenvolver o próximo. Então, esses 3 polos, ele só vai desenvolver se um ou outro tiver desenvolvimento. Se lá, na presidência, não tiver o desenvolvimento ideal, às vezes porque ele não tem o apoio suficiente para que a ideia dele seja desenvolvida, mas ele pode repassar essa ideia para o Estado. Se no Estado essa ideia também não tiver uma boa aceitação de desenvolvimento, mas o município, ele é conhecedor da necessidade dele. Ele pode acolher essa tomada de decisão e ajustar, apertando um pouco mais para o Estado. O Estado vai apertar querendo a parte federal. Eu acho que funciona tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Eu digo que funciona mais da parte municipal do que da parte presidencial. Para finalizar a nossa entrevista, Marina, quero agradecer sua participação, sua presença, né? A gente ficou aqui com Marina Alves, cabeleireira, empresária, aluna do curso de Engenharia de Produção e apreciadora de leituras políticas. E agora, Marina, eu deixo um espaço livre para você deixar mensagem para os nossos seguidores de o que se espera para o Brasil nos próximos anos, o que seria uma postura ideal política dos nossos cidadãos. Eu é que agradeço a oportunidade de você ter me convidado, cedido o convite até a mim, Diego. Eu tenho que agradecer, né? Primeiro a Deus e depois pela oportunidade que você me deu. E a palavra que eu quero deixar é uma palavra que
Para mim foi como uma libertação, que me despertou, na realidade, a estudar, a ler a política, a tentar entender. É uma frase simples, é uma frase que surgiu de campanha do nosso presidente. Eu já estava lendo política porque na faculdade já apareceram umas matérias que começou a despertar a minha curiosidade em questão política. A fala que eu quero deixar é: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Só essa e muito obrigada. Valeu.